Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu sou o professor João Matheus e na nossa aula de História de hoje nós iremos fazer um nivelamento sobre o que nós vimos nas últimas aulas sobre a Idade Média e ao final terá o lançamento de uma atividade. Basicamente, então, nossos objetivos é retomar conceitos essenciais, buscando também um aporte interdisciplinar ali, como as outras matérias podem nos ajudar a melhor compreender o mundo medieval e as relações temporais que podemos fazer entre o ser humano de ontem, do passado medieval, e do presente, para no final nós estarmos fazendo ali uma atividade lúdica. Para início de conversa, o que é a Idade Média, aluno? Bom, nós vimos nas últimas aulas que algumas das principais marcas da Idade Média é a queda do Império Romano, o poder da Igreja, as cruzadas, o feudalismo, o nascimento da burguesia e tudo mais. Periodização padrão também, 476 d.C. a 1453, começando com a queda do Império Romano do Ocidente, indo até a queda do Império Romano do Oriente. Tem outras formas de análise, mas geralmente sempre buscando esse recorte do século V ao XV, sendo subdividido ali entre a Alta Idade Média, a primeira metade, e a Baixa Idade Média, a segunda metade, ou a metade final. Mas o historiador Jack Le Goff ali também vai estar falando de outra forma de análise possível, uma longa Idade Média, onde pelas permanências serem muito maiores do que as rupturas entre o final da Idade Média e os períodos subsequentes, ele amplia, aumenta o que a gente está habituado a ver como Idade Média, extrapolando um pouco a regra. Por que Idade Média? Basicamente está no meio de algo. Quem que está essa nomeação, denominação? Os iluministas, que vão ver ali a Idade Média como um período de trevas, onde a igreja dominava tudo e foi apagada a lâmpada da razão, a luz do conhecimento que outrora estava acesa na Antiguidade Clássica, e eles estavam tornando a acendê-la novamente agora na Idade Moderna. Essa é uma forma de análise válida, mas pensar que a Idade Média é só isso, um período de escuridão, de trevas, sem cultura, sem conhecimento, não é Idade Média. Por isso coloquei ali, o que não é Idade Média. Pensar que é só isso. Pode ser isso, mas não só isso, tá? Bom, os ganchos que eu falei com as outras matérias, a sociologia como ciência que estuda a sociedade, nos ajuda a melhor compreender a Idade Média, quando a gente fala da sociedade medieval e do medievo. Basicamente, nós temos ali uma sociedade muito rígida, sem mobilidade social. Nasceu camponês até o final da vida, basicamente. No mundo, quase exclusivamente, predominantemente ali, masculino. Os laços de vassalagem caracterizando as relações, os entrepostos relacionais entre suzeranos e vassalos, senhores e servos. Hoje não temos mais esse tipo de relação social, mas nós vivemos uma sociedade com constantes relações sociais. Seja nós aqui como professor-aluno, vocês, entre os colegas, os amigos da escola e para além da escola, a família, no trabalho, tudo mais. E um outro aspecto interessante que a gente ainda pode falar quando a gente fala da sociologia e da história na Idade Média é o surgimento da burguesia, como isso levou ao desenvolvimento do espírito capitalista. O Max Weber vai falar disso, uma coisa que vem lá de trás, e na nossa sociedade do consumo hoje, o capitalismo muito forte. Bom, a gente tem também no plano ali filosófico, outra forma de análise da Idade Média por meio do poder da igreja, que é uma das características principais, uma periodização inclusive alternativa por conta desse poder, seria iniciar a Idade Média com o Edito de Milão, que vai permitir a liberdade de culto para os cristãos no Império Romano, e a partir de lá o cristianismo vai só crescer até se tornar a religião dominante, inclusive dominando as mentes e os corações do povo, até o final desse monopólio da Igreja Católica. Quando? Em 1517, com a Reforma Protestante, ou um pouco antes também, com o Humanismo, o Renascimento, ali no século XIV ao XVI, onde há um deslocamento da luz do teocentrismo para o antropocentrismo, então de Deus para o homem agora no centro do universo. E aqui os dogmas católicos, a sobreposição da fé sobre a razão, a epistemologia medieval
com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, na produção da teoria do conhecimento ali, uma ética voltada mais para a salvação, e uma produção científica também muito circunscrita aos meios da igreja, né, e aos dogmas católicos, tanto que os cientistas vão ter alguns problemas ali, como Galileu com o Tribunal da Santa Inquisição, que a gente já viu em aulas passadas, mostra um pouco de como que filosofia e história podem se entrelaçar ali, né? Porque epistemologia, teoria do conhecimento, ética, filosofia da ciência são alguns dos grandes braços da filosofia que a gente estuda no ensino médio. Outra relação interessante que a gente pode fazer é com a arte. Pô, nós temos aqui iluminuras, as tapeçarias, as iluminuras mostrando um pouco do imaginário medieval muito rico, que chega muito forte até os nossos dias de hoje nas obras de ficção, né? E aqui as tapeçarias mostrando os grandes feitos, as cruzadas, são exemplos de fontes históricas e que são daquele período da Idade Média e que nós podemos olhar para entender o passado e o presente, né? Nós temos também filmes muito interessantes, como Leão no Inverno, que vai falar ali da sucessão monárquica na Inglaterra, entre o Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra. O pai tinha um preferido, a mãe tinha outro, e o filme vai abordar um pouco disso. Interessante porque o reinado do João Sem Terra é conhecido como uma fama das melhores, tanto que é nele, no contexto do reinado dele, que vai ter o Robin Hood, tirando dos ricos, dos reis, para dar para os pobres. E abordagens mais lúdicas, a gente também pode pegar uma obra como Senhor dos Anéis, O Hobbit, Game of Thrones, e analisar, né, como que a permanência dos elementos medievais ali do imaginário ainda fala muito com a gente nos dias de hoje, né? O Tolkien e o Martin, eles vão pegar muito desses elementos, muito desse imaginário para criar o mundo deles. E agora a atividade vem um pouco no encontro disso, porque vocês vão pegar a partir dos elementos medievais que nós vimos nas últimas aulas e vão criar uma narrativa para vocês. Claro que vai ter uma parte de avaliação da criação, mas também tem que obedecer os critérios históricos ali, né? Buscar resgatar o que a gente viu nas últimas aulas. Vocês podem fazer individual ou em equipes. Em equipes é interessante, por causa que troca de ideias ali, né? E basicamente eu vou estar aqui para ajudar vocês no que precisarem, como mediador. O primeiro caso é de um religioso, um clérigo, que tem que traduzir textos antigos para legitimar o poder espiritual como verdadeiro soberano. Então, além de rezar pelas almas da população, do povo medieval, como ele é versado em latim e grego, vai ter que estar ali traduzindo textos para aumentar o poder da igreja, né, no plano intelectual, cultural e tudo mais, inclusive político. Como que você vai fazer isso no lugar dele? Né? Quero que você desenvolva ali a história, ser presente. Você vai traduzir textos de Platão, Aristóteles, de algum filósofo helenista? Que tema você vai pegar? Obediência, Deus, casamento, qual que será o tema? Vai fazer uma tradução mais literal ou já buscando setorizar em cima do que você quer que realmente seja, né? E o que se precisa. O segundo caso que vocês têm aí para analisar é basicamente de um nobre que herda as terras do tio-avô, só que são muitas terras para ele dar conta. Ele não dá conta de tirar o melhor proveito delas e também da proteção necessária, né? Então ele tem que repartir essas terras. Você, no lugar dele ou dela, como que vai estar fazendo isso? Você vai estar repartindo com aqueles que sempre estiveram junto com você? Ou você vai estar repartindo com os mais inteligentes, os mais sábios, os mais fortes? Vai ter algum ritual? Vai ter uma caçada? Vai ter um desafio intelectual? Vai ter uma justa medieval? Como que vai ser? Eu quero detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. Mais enriquecimento da atividade. Lembrando de resgatar o que a gente viu nas últimas aulas. Terceiro caso aqui me chamou muita atenção, porque é o caso de um camponês, um laboratório, que trabalha, vê nobres e clérigos não tendo que trabalhar e pegando da sua produção, e então resolve que não dá mais. O que você vai fazer no lugar dele ou dela, né?
ele teria ali 15, 16 anos, idade de vocês. Vai reclamar? Buscar mostrar o seu valor para alguma autoridade religiosa ou mesmo temporal, política? Ou então vai buscar subir por meio das suas próprias pernas, né? Tal como os burgueses fizeram, acumulando capital até chegar a hora de mudar. Ou então, se uma pessoa que já está desanimada, vê que não adianta nada disso, não leva fé, e então vai buscar outras formas de alívio existencial e para se consolar, né? As tavernas, o trovadorismo, satirizando os outros dois grupos, né? Os clérigos nobres. Esse aqui é o caso 3. O caso 4 e o 5, eles têm uma semelhança, porque eles entram em confronto com dogmas católicos. Um no campo religioso, um religioso que teve a oportunidade de se alfabetizar, passou a ler a Bíblia. Então, está vendo que alguns dogmas católicos não estão condizendo com o que ele entendeu ali. E o que vai fazer então? E outro de um cientista também que entrou em confronto com os dogmas católicos, por causa que as experimentações, o método da observação ali levou ele a perceber que não era bem aquilo. A verdade é diferente do que a fé católica está pregando. Por fim, nós temos o caso de um rei no contexto de guerra religioso. De um lado, burgueses, protestantes, de outro lado, clérigos e nobres católicos. Que lado você vai pender? Qual o motivo? Ou não vai pender para nenhum, vai buscar uma política de apaziguamento? Como que você vai desenvolver ali a diplomacia? Bom, galera, é isso. Eu desejo a vocês bom trabalho agora e eu vou estar aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigado.